Boa noite, graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui com o nosso culto noturno na Igreja Batista do Jardim Ismênia. Espero que tenham passado uma boa semana, que também já esteja desejoso, se preparando para uma boa semana que se inicia no dia de hoje. Eu vou começar, irmãos, ou retomar as mensagens em Atos. Eu achei que esse tempo ia ser mais curto, de quarentena, e resolvi então pegar outros estudos. Chegamos a trabalhar toda a carta de Filemon, mas vejo que o tempo se estende. E então eu vou retomar aquelas mensagens que nós estávamos estudando no início desse ano e que a gente ainda se reunia na igreja, antes de iniciar esse tempo de quarentena. Então hoje eu faço a retomada no ponto que nós paramos. Nós paramos lá, para aqueles que lembram, no capítulo 2, nós tivemos algumas mensagens, se não me engano, 6 ou 7 mensagens no capítulo 1 e no capítulo 2. E hoje, portanto, eu retomo no capítulo 3. E peço que você abra sua Bíblia, então, no capítulo 3 de Atos. Espero que você já tenha também feito a sua oração, e para que nós possamos agora estudar a palavra do Senhor. Eu não vou fazer a leitura de todo esse texto. Capítulo 3, ele tem 26 versículos. Eu vou lendo esses versículos à medida em que eu vou expondo, em que eu vou pregando aos irmãos nessa noite. Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Vai estar sendo projetado também aqui na tela o texto, a cada ponto que eu estiver trabalhando. Então você pode tanto acompanhar aqui na tela, quanto acompanhar na sua própria Bíblia, o que eu acho bem recomendável, você acompanhar na sua Bíblia, pelo menos comparar os dois textos, porque bem provavelmente você não trabalha com o texto que eu vou trabalhar aqui, que é da Almeida Corrigida Fiel. Mas daí você vai comparando com a sua. Vamos dar início então, lembrando de algumas coisas com relação àquilo que nós já tratamos no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós sabemos que o livro de Atos é um livro escrito por Lucas, que escreveu também o Evangelho contando a vida do Senhor Jesus Cristo, e agora ele continua no livro de Atos falando sobre a igreja. Nós falamos de Atos, muitos dizem que esse livro é Atos do Espírito Santo, e de certa forma é realmente isso que acontece. É o Espírito Santo agindo por meio da igreja, no início da igreja, e trazendo então a notícia do Evangelho de Cristo Jesus, aquele que esteve entre eles naquela época, que foi morto e que ressuscitou e foi ascendido aos céus. Então, eles viviam exatamente naquele período e eles sabiam exatamente quem era a pessoa de Jesus, o Nazareno, e estavam bem inteirados do contexto da sua morte e também da sua ressurreição. Nós vimos no capítulo 2 a vinda do Espírito Santo, e ela era necessária para que a igreja começasse a testemunhar. Então, apesar da igreja saber quem era Jesus, saber dos ensinamentos de Jesus, ter recebido esses ensinamentos e saber que deveria passá-los, repassá-los, pregar o Evangelho, pregar a salvação em Cristo, pregar que Jesus é o Messias, foi ordenado por Jesus que eles aguardassem o Espírito Santo, porque daí eles teriam poder para testemunhar sobre Jesus. E é isso que eles fizeram, e nós vimos então na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, e ela está preparada para testemunhar. E logo após aquele fato sobrenatural da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, Pedro imediatamente já prega o Evangelho, prega sobre o Senhor Jesus Cristo, que eles crucificaram, que Deus ressuscitou e que esse Jesus era o Messias e, portanto, eles precisavam se arrepender dos pecados deles, e é isso que mais de 3.000 pessoas fazem naquele dia, se arrependem dos seus pecados. Dando continuidade então àquele texto, nós chegamos a Atos capítulo 3. Nós vemos um pouquinho antes, no final do capítulo 2, no versículo 46 e 47, que aqueles cristãos, os primeiros
homens e mulheres que formaram a igreja. Diz o versículo 46 do capítulo 2: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a gente vê que eles entendiam que o Messias já havia vindo, haviam estado com o Messias, compreendido o que é o Evangelho. Eles sabiam agora que aguardavam o retorno do Senhor Jesus Cristo já em glória, mas ainda assim eles não tinham igrejas em que eles se reuniam. Ou eles se reuniam de casa em casa, ou eles se reuniam no templo, ainda seguindo os horários de oração do templo. E era isso que eles faziam, então, no versículo 46 nos diz isso: perseverando, unânimes, todos os dias no templo. Quando se inicia o capítulo 3, a gente encontra, então, essa mesma rotina na igreja. E a mesma rotina da igreja ainda nas práticas judaicas, né? Pelo menos na frequência do culto judaico no templo. E a gente vê que os 3 primeiros versículos de Atos, capítulo 3, trata disso, do dia a dia que continuava com os cristãos indo ao templo. Vamos ler então versículo 1, 2 e 3 de Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. O que era a 9ª hora? Nós sabemos que o horário judaico começava às 6 da manhã. Então a primeira hora era às 6 da manhã. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3 horas. Né? Não está dando 10 aqui, você tem que tirar 1. Então a 9ª hora era às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. 6 mais 9, 15. 15 horas. Então às 3 horas da tarde estava Pedro e João, e eles subiam juntos ao templo. Versículo 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe, ou seja, desde o seu nascimento, ele era coxo. O que era o coxo? O aleijado. Ele tinha algum problema em suas pernas, em que ele não conseguia andar. A gente não sabe qual era exatamente o problema, mas ele era um homem aleijado, um homem que tinha problema nas pernas, e ele necessitava, então, diz o versículo 2, o qual todos os dias punham à porta do templo, e essa porta é descrita por Lucas como a porta que era conhecida como a porta formosa, para pedir esmola aos que entravam. Não havia nenhum tipo de assistência social do governo romano, e nem mesmo do governo judeu. Então, aqueles que tinham problemas severos de saúde e não podiam trabalhar, não tinham como se sustentar. Era o caso desse homem, completamente necessitado. E ele então era carregado até o templo, era deixado à porta formosa. Essa porta formosa, acredita-se que era uma das portas do templo que eram decorada de forma diferente, né? Ela não tinha apenas prata e ouro, mas ela também tinha bronze. Era uma porta de 22 metros de altura, calcula-se, folha dupla, então muito grande, e esse homem ficava todos os dias de sua vida ali, sentado, buscando receber o seu sustento por meio da esmola. Calcula-se que ele tinha quase 40 anos de idade, ou 40 e poucos anos de idade, então já fazia bastante tempo, já que ele havia nascido nesse problema. Versículo 3. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então esse homem vira para Pedro, para João, e faz um gesto, ou então pede: me dê alguma coisa para que eu possa comer, para que eu possa me sustentar. E ele pede então a Pedro e João, e Pedro e João estavam indo o quê? Às 3 horas da tarde, para o templo, para orar ao Senhor, já sabendo que Jesus Cristo é o Messias. Aquele homem necessitava de algo a ser dado para ele, ele não tinha como conquistar o seu sustento. Como nós falamos, ele tinha um problema severo de saúde, ele era aleijado de suas pernas, não conseguia se movimentar.
E não havia qualquer tipo de auxílio como nós temos hoje, com pessoas que têm deficiências físicas, mas possuem equipamentos que podem se deslocar normalmente, têm condições de trabalho. Essa não era a cultura da época desse homem. Ele dependia totalmente, completamente das outras pessoas para que o sustentasse. Ele era completamente fragilizado e dependente. Quando nós continuamos no texto, nós vemos que ele necessitava de um presente e ele queria esse presente de Pedro e de João para o seu próprio sustento. Não era um presente, um mimo, mas era dinheiro, alimento, vestimenta. Versículo 4, então. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, ou seja, mirando, os olhos naquele homem, disse: olha para nós. Versículo 5. E aquele homem aleijado olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então, quando Pedro e João, ele pede para os dois falam: olha para nós, imediatamente aquele homem se enche de esperança e fala: opa, vou receber alguma coisa para que eu possa hoje talvez me alimentar, ou me abrigar, ou me cobrir, ter alguma vestimenta, ou alguma coisa que possa minimizar o meu sofrimento ou a minha necessidade. Mas não é isso que Pedro e João dão a eles. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E naquele momento, então, o homem não recebe nem alimento, não recebe dinheiro, não recebe vestimenta, mas ele recebe a palavra dos servos do Senhor Jesus Cristo, dizendo a ele: levanta e anda. Ora, por que ele necessitava pedir esmola? Porque ele não levantava e não andava e não podia trabalhar. Agora, se isso for resolvido na vida desse homem, agora ele já não se torna mais tão dependente dos outros que estão à sua volta, mas com honra e dignidade ele poderá conseguir o seu sustento trabalhando. E certamente esse presente é tremendo para esse homem. Diz o versículo 7 que Pedro e João, então, tomando pela mão direita, o levantou, ou Pedro, o levantou, e logo os seus pés e artelhos, as suas articulações e tal, ficaram firmes, se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O milagre havia acontecido. Ninguém tinha poder naquela época, e nem hoje, para realizar tamanho milagre na vida de um ser humano, que não fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Não havia nenhum remédio, não havia fisioterapia que pudesse dar jeito na vida daquele homem. E ainda mais de forma tão rápida e espetacular, quanto a palavra do servo do Senhor Jesus, Pedro, e também João, sobre a vida daquele homem, e no poder de Deus, aquele homem ter o seu físico corrigido de forma imediata, de forma, creio eu, instantânea. O milagre havia acontecido. Um presente muito maior do que aquele homem, quando saiu de sua casa, sendo carregado até a porta do templo, imaginava que pudesse receber. Por mais de 40 anos, esse homem foi levado na porta daquele templo e voltava para sua casa, certamente, com um pouco de alimento, talvez com uma roupa usada, mas que ainda dava para ele utilizar um pouco para se abrigar do frio. Mas naquele dia, ele sai de sua casa, esperando receber o sustento para aquela noite, e retorna para sua casa, pulando e saltando, coisa que ele nunca havia feito em sua vida, nem mesmo quando era criança, porque já nasceu aleijado. Por que tudo isso? Por que esse milagre fabuloso? Por que utilizar a vida de Pedro, a vida de João e Jesus Cristo, por meio deles, curar este homem? Por que isso?
para chamar a atenção, para que a igreja tivesse mais adeptos, para que pudesse se fazer a propaganda. Então, agora toda hora nona nós estaremos curando na porta formosa do templo de Jerusalém. Nada disso, nada disso. No começo da igreja, irmãos, o que a gente precisa prestar atenção é que Jesus Cristo tinha sua palavra confirmada por meio do poder de Deus em sua vida, através de curas e milagres. E no início da igreja a mesma coisa acontece. Da mesma forma, aqueles apóstolos, eles continuariam pregando agora sobre a salvação em Cristo Jesus. E pregando essa palavra, Deus confirma por meio da vida deles, através de milagres e sinais e prodígios, que aquela palavra era a palavra verdadeira, de que eles continuavam o ministério de Cristo. E tudo aquilo que eles disseram e escreveram passa então a fazer parte daquilo que Jesus havia ensinado. Lucas explica para nós, inclusive, que isso era a finalidade da igreja, dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eles estão, então, fazendo. Por que, então, esse milagre? Para a pregação que vinha a seguir. Da mesma forma que aconteceu em Pentecostes, depois de todos aqueles fatos sobrenaturais, Pedro imediatamente prega. Agora, esse homem entra no templo, saltando, pulando, mostrando a sua cura, vinda de Deus, em nome do Senhor Jesus, e Pedro não perde a oportunidade. João não perde a oportunidade. E imediatamente eles pregam do Evangelho. Então começa a pregação no versículo 11. Mas antes o versículo 9 e 10 nos diz um detalhe, nos traz um detalhe muito importante. E todo o povo, diz o versículo 9, o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Ou seja, esse homem, ele tem o testemunho vivo da cura em sua vida, e aquele povo que o viu, o conhecia desde criança e sabia que ele tinha aquele problema. Então não havia como negar, dizer que aquilo ali era um engodo, uma mentira, era uma forma de enganar as pessoas. Não, aquele homem, até a sua maturidade, cresceu no meio daquele povo, sempre como um aleijado, sempre como um coxo, sempre como alguém necessitado. E agora estava pulando, saltando de alegria, louvando a Deus. Então não havia como achar que havia algo tramado, elaborado para enganar. Diz o versículo 11, então, Pedro, para pregar o Evangelho, diz no versículo 11 que esse homem coxo se juntou a Pedro e se juntou a João. Então, após a cura, ele se junta aos dois apóstolos, diz o versículo 11, e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão, né, um pórtico, um alpendre ali que era conhecido como Salomão nas dependências ou nos arredores do templo. E todos foram para lá. Estava Pedro, estava João, estava o coxo junto com eles curado, já andando, já não mais coxo, o ex-coxo, o ex-aleijado. E o povo foi atrás, para ver o que eles iriam dizer. E é assim que deve acontecer conosco, irmãos. Cada oportunidade que você tiver que atrai as pessoas para saber de Cristo, pregue sobre Jesus. Fale sobre Jesus Cristo. E fale a verdade. Não tente agradar, mas seja sincero e pregue um evangelho fiel. E é isso que Pedro faz, versículo 12. Quando Pedro viu isto, quando Pedro viu que o povo estava vindo, quando Pedro viu todas as circunstâncias e oportunidades, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vocês estão maravilhados com isso? Por que vocês estão tão admirados com isso? Ou por que olhais tanto para nós quem? Para mim e para João, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Por que vocês estão olhando para mim e para João?
Nós dissemos sim para que ele levantasse, nós demos a mão, pegamos a mão direita dele, levantamos ele, mas nós não temos virtude nenhuma em nós. Por nós mesmos, nós não fazemos, não temos poder para fazer nada disso. E continua, então, Pedro a dizer, versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, porque ele está falando para os judeus, glorificou a seu Filho, e ele dá um nome, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Pedro aqui é duro, mas ele não é duro forçando as palavras, mas dizendo a verdade do que aconteceu. E da mesma forma como ele pregou então em Pentecostes, agora ele prega nessa oportunidade da cura do coxo. E ele diz então, Deus enviou Jesus Cristo. Deus mandou o Messias. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó mandou o Messias. Ele glorificou Jesus, Jesus o Nazareno. Mas vocês entregaram ele para Pilatos para ser morto. E quando Pilatos então quis soltá-lo, vocês insistiram e pediram para que a vida dele fosse trocada por uma vida de um homicida, para que Jesus fosse crucificado e morto. Então Deus enviou, mas o povo matou. O povo matou, mas continua o versículo 15, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou. Então, Deus enviou Jesus. O povo, vocês, o povo matou Jesus. Mas Deus ressuscitou Jesus. O príncipe da vida. Continua o versículo 15. Ressuscitou dentre os mortos, do que nós, Pedro, eu, Pedro e João, somos testemunhas. Nós vimos Jesus ressurreto após a sua morte. O que Pedro está dizendo é, esse Jesus, no poder desse Jesus, no nome desse Jesus, no nome do Messias, que foi enviado, foi morto e ressurreto, é que esse homem aleijado agora já pode andar com as suas próprias pernas, se deslocar e caminhar, porque ele foi curado no nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem continua. Versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes, a esse ex-aleijado, e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Imagine o que passava na cabeça daqueles homens que estavam ouvindo aquilo. De homens que estiveram diante de Pilatos, quando Pilatos vai ali entregar Jesus Cristo, soltar Jesus, e insistiram, não, solte Barrabás, mas crucifique Jesus. Imagine o que estava na mente desses homens. Nós matamos o Messias. Mais uma vez a mesma coisa, a mesmo alerta, a mesma chamada de atenção que aqueles que estavam em Pentecostes tiveram. A fé curou esse homem. Ele creu em Jesus Cristo. Ele creu no nome que nós dissemos a ele, Jesus Nazareno, e certamente ele conhecia quem era o Jesus Nazareno. Ele sabia do contexto, de tudo que estava envolvido com aquele nome, Jesus de Nazaré. E ele creu em Jesus. E por isso ele então foi curado. Mas Pedro continua na sua mensagem, assim como nós devemos continuar também. Quando pessoas necessitam, nós mostramos que Deus enviou Jesus. Nós mostramos que Jesus foi morto pelos seres humanos, pelos homens, mesmo Deus tendo enviado e glorificado ele. E depois da sua morte, nós devemos pregar que ele foi ressurreto, que ele subiu aos céus. Mas nós devemos pregar também
quando falamos do Evangelho, sobre o arrependimento. E é isso que Pedro fala. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Aliás, vou ler o 17 de novo. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, ou seja, as suas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, havia de sofrer. Versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, ou seja, mudem de direção, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor em sua vida. Ou seja, vocês cometeram esse pecado, estava sim no plano de Deus. Vocês cometeram esse pecado porque vocês não acreditavam que Jesus era o Messias. Então foi por ignorância, mas foi pecado. E necessita então que vocês se arrependam, que vocês vejam que vocês erraram e sintam o peso desse erro. Mas também é necessário que vocês mudem agora de direção e convertam, e que voltem para Jesus e agora então o chamem de Messias e reconheçam que Ele é o Salvador, para que vocês tenham os seus pecados apagados definitivamente e possam entrar na presença do Senhor e ter refrigério, tirar esse peso que está sobre a consciência de vocês e terem a tranquilidade de terem uma vida íntima e um relacionamento próximo com Deus. Continua no versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ou seja, Jesus vai voltar. Então precisa que quando Jesus volte, você já tenha resolvido esse problema. Versículo 21. O qual convém que o céu contenha, ou seja, o céu até agora segura Cristo, não que segure porque tem poder sobre Jesus, mas o céu contém uma forma figurada de dizer que ainda no plano de Deus não chegou o momento exato de Jesus voltar. Então, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Veja que Pedro está insistindo que isso já havia sido dito pela boca dos profetas. Ele diz isso no versículo 20, dantes já vos foi pregado, versículo 21, pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, e ele continua insistindo nisso. Versículo 22, ele fala sobre a vinda, a primeira vinda de Cristo, que também estava profetizada, e eles não prestaram atenção. Então, se já havia prescrição, já havia profecias dizendo que o Messias viria e como viria, que seria um servo sofredor, e eles não compreenderam isso. Então atentem agora, porque existem profecias dizendo que Jesus também vai voltar. E se vocês negligenciarem a palavra de Deus, vocês mais uma vez vão errar. Agora é tempo de arrependimento, agora é tempo de conversão, agora é tempo de restabelecer relacionamento com Deus por meio da vida do Senhor Jesus Cristo, crendo nele. Isso acontece por meio da fé. Então, versículo 22, porque Moisés disse aos pais, o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada entre o povo. Veja que houve profecias indicando a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias. Apesar de todas as autoridades, os estudiosos judeus se debruçarem sobre essas profecias, eles não enxergaram quando o Messias veio. Mataram o Messias ressuscitou, o Messias subiu aos céus,
o Messias vai voltar, e existem profecias dizendo que o Messias vai voltar. Então, se não creram e não entenderam as primeiras, que entendam as segundas profecias. Mas que façam agora o que deve ser feito, já que não fizeram da primeira vez. Não reconheceram Jesus como Messias, agora se convertam dos seus pecados. E se voltem a Ele. E aceitem Jesus. Se isso não acontecer, diz o versículo 23, toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Arrependa-se. Versículo 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, talvez nem Pedro tenha tomado consciência exatamente do que isso queria dizer. Isso queria dizer que a salvação em Cristo Jesus não é apenas para os judeus, mas para todos que pela fé aceitarem que Ele é o Messias e Ele pode então apagar os pecados para que se tenha um relacionamento íntimo com o Deus Santo. Todas as famílias da terra serão benditas na descendência de Abraão. Todas as famílias da terra não quer dizer que são todos os seres humanos, mas que já não existe distinção de nação, de etnia, de cor, de raça, de língua, de cultura. Não, pessoas de todas as nações, de todas as tribos. Não existe mais qualquer tipo de discriminação. O único item exigido é crer, é fé, uma fé que salva, que acredita que Jesus o Nazareno, Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo, porque Ele é o próprio Deus encarnado, que morreu numa cruz para nos livrar dos nossos pecados. Pessoas de todas as nações, e continua então, versículo 26, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, ou seja, aos judeus, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas mandou para vocês primeiro, judeus. Então se arrependam e convertam. Se convertam. Devemos continuar orando pela nação de Israel. A nação de Israel deve sempre fazer parte do nosso desejo de que eles aceitem, reconheçam o Messias, reconheçam aquele que nasceu entre eles, que veio da descendência de Abraão, que veio da linhagem de Davi e que é o próprio Deus encarnado. O nosso desejo é que Israel possa reconhecer, e que glorioso dia em que isso acontecerá, quando toda a nação de Israel se converter ao Senhor Jesus. Mas desde já nós necessitamos orar pelos judeus e pregar o Evangelho a eles. Não somente a eles, mas a todas as famílias da terra. A mensagem que tem que estar sempre na sua boca, na minha boca, é a mensagem da cruz. É a pregação do Evangelho. É isso, esse é o tempo de arrependimento, o tempo de conversão, o tempo de restabelecimento, de relacionamento do ser humano com Deus. Um tempo de compreensão do que a palavra diz. E nós carregamos essa mensagem. Nós temos o poder do Espírito Santo para pregar essa mensagem. Nós temos a autoridade dada por Deus para pregarmos essa mensagem. O que você tem feito? Tem aproveitado essa oportunidade? A oportunidade do coronavírus? Oportunidade de estar em casa, mas ter acesso a mídias sociais, ou talvez estar indo no teu trabalho, e nesse momento em que a população está assustada, dizer para ela que o que mais deve assustá-la é o pecado contra Deus, e que necessita do arrependimento, e que necessita da conversão, e que necessita da fé em Cristo Jesus. Você é a pessoa que tem que fazer isso. Esse é o momento, já. Qual é a oportunidade? Para Pedro, foi a cura de um coxo. E para você? Pense, esteja sensível ao seu dia, a cada oportunidade que Deus dá, para que você testemunhe do Evangelho. Deus te abençoe.
que é o amor de Deus, nosso Pai, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito esteja sobre cada um de nós, nesses dias e para todos sempre. Amém. Boa noite.